semana eu estava conversando com meu marido e contei pra ele uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha 3 anos, uma conversa que eu tive com a minha mãe e ele duvidou. Ele falou: "É impossível você lembrar de uma memória tão antiga. Isso é uma falsa memória". E não é, eu lembro dos detalhes, do cenário, do que eu falei, do que ela respondeu. É uma coisa completamente viva na minha memória. Esse é um fato que as pessoas que são neurotípicas, elas acham que é um pouco exagero, elas não conseguem compreender muito bem. Assim como uma vez que eu levei uma alfinetada de uma pessoa da minha família e eu fiquei arrasada, chorei, todo mundo achou que eu era dramática, que era muito exagerado. Ou uma outra vez no meu trabalho, em que uma pessoa sofreu uma injustiça muito grande e aquilo me abalou profundamente, sem que as outras pessoas entendessem. É muito difícil para quem não sente tudo, para quem não tem esse sistema nervoso responsivo, compreender o nosso funcionamento. E por essa falta de compreensão, muitas vezes a gente é taxado de dramático, de sensível e de fraco. Nesse vídeo, a gente vai compreender que isso nunca foi fraqueza, mas sim um radar muito sintonizado que nos traz essa informação com tanta profundidade e que compreender isso, a sensibilidade, a forma como a gente processa o mundo, vai ressignificar o nosso passado de uma forma única e completa. As pessoas com alta sensibilidade, elas crescem ouvindo: "Ai, meu Deus, vai chorar por isso, não é possível. Ai, como você é difícil, você é muito difícil de lidar". Ou "é pra tanto? Não é pra tanto, você tá exagerando. Para de frescura, engole o choro". Todo mundo que é altamente sensível já escutou esse tipo de frase milhares de vezes ao longo da vida, sem que as pessoas que falam tenham noção do quanto isso abala e do quanto isso nos marca. Quando a gente escuta isso desde muito cedo e por repetidas vezes, a nossa tendência é a gente se envergonhar de quem a gente é. Quando você chora por uma coisa e as outras pessoas não compreendem, você sente que você é inadequado. Quando um comentário bate muito fundo em você e as outras pessoas não conseguem compreender a profundidade, você sente que você é inadequado. Quando a gente é uma criança altamente sensível, a gente não sabe que a gente percebe mais detalhes. A gente tem a compreensão que o mundo é aquilo ali. E aí, quando alguém aponta que o seu jeito é inadequado, que o seu jeito é diferente, que o seu jeito é pior do que as outras crianças, você leva aquilo para o coração e você passa a se enxergar dessa forma, como uma pessoa inadequada. Aos poucos, essa sensação de ser inadequado, de ser difícil, de ser problemático, ela cria uma ferida silenciosa que ela não é curada enquanto a gente não tem compreensão e um olhar muito verdadeiro, muito de compaixão para ela. Na verdade, a gente só era uma criança com um sistema nervoso feito para perceber mais. Um sistema nervoso que via tudo em alta definição. E aí, por a gente perceber mais, a gente sentia mais e as pessoas não conseguiam compreender. Existe um termo na neurociência que é o sensor de processamento de sensibilidade. É ele que vai definir a alta sensibilidade ou não. Quando a nossa sensibilidade ela é aumentada, ou seja, quando a gente é uma pessoa altamente sensível, o nosso cérebro registra mais detalhes emocionais e sensoriais. E é justamente por isso que a nossa memória ela é muito mais precisa, por isso que a gente lembra de detalhes que as outras pessoas não lembram, as coisas que nos machucaram, as coisas que nos fizeram felizes. Tudo isso fica muito vivo na nossa memória porque o nosso cérebro fica repassando o acontecimento, tentando entender o que aconteceu. Eu lembro muito criança, eu fui na casa de uma amiga da minha mãe, ela me deu um pote assim de biscoito maisena. E na minha casa eu comia biscoito maisena e eu pegava vários para não ter que ficar colocando a mão no pote. Na casa dela eu repeti o comportamento que eu tinha em casa e eu pus a mão e peguei uns 3. Na hora que eu peguei uns 3, ela falou para mim: "Tatiana é esperta, em vez de pegar um, ela pegou vários". Para uma outra criança, talvez essa fala não representasse nada demais, mas para mim isso foi um evento traumático. Até hoje eu vou na casa das pessoas e eu tenho dificuldade de aceitar as coisas que são oferecidas. Justamente porque aquilo me abalou, eu fiquei sem graça, eu fiquei com vergonha, eu quis chorar, minha vontade de devolver o biscoito. E com certeza essa pessoa nem lembra disso. Eu conto isso pra minha mãe fala: "Ai, nem lembro", mas pra mim me marcou muito. Isso porque um ambiente caótico, uma fala agressiva, um clima tenso sobrecarrega uma pessoa altamente sensível muito mais rápido. É uma sobrecarga fisiológica. Quando a criança vive o tempo todo em sobrecarga, sem entender por quê, ela vai criar narrativas sem pé nem cabeça que vai perdurar por anos. Ela pensa assim:
eu devo ser difícil, eu devo ser exagerada, eu preciso me comportar melhor para não gerar problemas. Foi mais ou menos o que eu pensei no dia do biscoito. Pensei, nossa, envergonhei a minha mãe. E é assim que nasce a hiperresponsabilidade, a autocobrança, a necessidade de justificar e o medo de decepcionar. Percebe que não é uma escolha? É uma forma que a gente encontra de sobreviver. Então, pelo medo de decepcionar, vem essa super responsabilidade, essa coisa de tudo é comigo, de autocobrança, de justificar tudo e ter muito medo de decepcionar, a gente acaba vivendo nesse estado permanente de alerta, nesse estado de culpa, que é uma coisa muito pesada, e quem tem alta sensibilidade, ou quem é neurodivergente, ou muito ansioso, sente isso de uma forma muito clara. É muito pesado viver assim, com esse carimbo nas costas de errado, de difícil, de exagerado, de que causa problemas. No entanto, chega um momento que a gente amadurece, que a gente se compreende, que a gente percebe as nossas nuances, onde a gente falha, onde a gente acerta, e a gente pode contar a história de novo da maneira certa, com uma mente certa. Para que a gente possa ressignificar o nosso passado, a gente precisa ver com clareza. Então, se perguntar quais são os episódios que você carrega até hoje? Quais são os comentários, as brigas, as rejeições e as vergonhas que ainda doem em você? É importante a gente anotar esses episódios e jogar à luz, porque a gente só consegue curar aquilo que a gente consegue ver. A gente também precisa reconstruir a nossa narrativa, olhar para esses episódios do passado e se perguntar: isso era fraqueza ou era uma sobrecarga? A maioria das memórias que doem e a gente carrega são memórias de sobrecarga sensorial. Olhar para esses episódios e perceber o gatilho escondido atrás dele. Muitas vezes não foi propriamente o que aconteceu, não foi a fala, não foi a situação em si, mas era o tom de voz, era um ambiente tenso, era um acúmulo de coisas que ninguém mais percebeu. A gente também precisa desfazer as lealdades invisíveis. Quando a gente é criança, a escola, a família e a igreja têm muito peso sobre o que a gente pensa. Então, muitas vezes a família pede pra gente ser menos dramático, a escola pede pra gente ser menos sensível, e a religião pede pra gente ser menos questionador. E para que a gente não cause problema, para que a gente seja aceito, a gente acaba correspondendo a essas expectativas externas e ao mesmo tempo minguando quem a gente é, abafando as nossas características naturais. E por fim, depois de analisar tudo isso, recontar a história da forma como ela aconteceu. Você não era uma criança problemática, fraca, dramática. Você era uma criança sentindo tudo muito profundamente, sem ferramentas para lidar com toda essa intensidade. A verdade é que a pessoa sensível que você foi, ela nunca precisou ser corrigida, ela nunca precisou ser abafada. O que ela precisava, na verdade, era ser protegida, honrada e estimulada. A maioria das pessoas com mais de 30 anos não foi acolhida e não teve a sua criança protegida da forma como deveria, por um desconhecimento dos pais, da escola, da igreja e da sociedade como um todo. Mas a partir do momento que a gente toma consciência do que é um sistema nervoso mais responsivo, a gente pode dar essa proteção para a criança que a gente foi, para a história que a gente contou e para a forma como a gente se vê hoje. Quando você entende que tem um sistema nervoso mais responsivo, você consegue ressignificar tudo o que você viveu à luz desse sistema nervoso que é mais profundo, que é mais empático, que é diferente da maioria das pessoas. Esse conhecimento, ele é maravilhoso porque ele te liberta. Ele te dá a capacidade de mudar a narrativa da sua própria vida. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like se você gostou e encaminha para uma pessoa que precisa recontar a história de vida dela para ela mesma. Muito obrigada e até o próximo vídeo.